Marcelino, escreve aí, porque eu tive que sair, a internet aqui, ela pausou de repente. Ah, as pessoas estão entrando novamente. Vamos aguardar a Isa para dar continuidade. A internet aqui, ela parou de funcionar. Não sei se foi em função da chuva ou o que foi. Oi, Isa. Pede novamente. Isso. Isa. Oi. Olá, Perdi aqui. estou. A conexão caiu. Pois é, eu não sei se é por causa da chuva, né? Deu uma chuva muito forte agora. Pois é, Acontece. caiu. E aí eu não sei até onde você seguiu. Também não. Você estava falando da sua experiência, né, em relação ao descobrir como curador, né, cuidador, né, de se colocar muito, de querer curar o outro, ajudar o outro, né? E aí você teve um aprendizado com um amigo seu, né, que dá, aí ele faz essa analogia com a garrafa, não é isso? Isso. Líquido que tem dentro e É, a você parte do yoga para criança não chegou a isso, entrar, não. chegou a falar. Aí você começou a Sim, falar né? disso, né, de voltar aquilo antes, né, da- do que você fazia antes, Experiência. né, com a educação Sim. física, e isso volta novamente, né? Uhum. Bom, que foi o trajetória do trabalho com yoga para criança, né? Que eu fui Isso, desenvolvendo e partindo da experiência pessoal, que me abriu muitas portas, né, para poder ampliar o trabalho com as crianças e construir também um trabalho para as famílias, né, de acolhimento para as famílias. Um outro momento em seguida que veio trazer grande significado, né, para nessa trajetória até hoje foi a minha terceira gestação, o que vai impactar também, né, todo esse lado educador, esse lado mãe, esse lado de acolher as crianças e as famílias. Foi a minha terceira gestação. Com a minha terceira gestação, eu tive, tanto desde a concepção, né, eu tive ali um chamado muito grande para o autoconhecimento, para a reflexão, para o questionamento das crenças, né, relacionadas ao ser mãe. Eu vejo que a Elisa veio me convidar aí a refletir muito, muito, né? Porque ela na verdade, ela veio um pouquinho antes daquilo que eu estava planejando. Eu planejava ter o terceiro filho. E dentro do meu controle absoluto, ela veio, né, antes da hora. E isso para mim foi muito difícil de lidar, né? Eu tive muita dificuldade de trabalhar essa questão por ela ter vindo antes. E, e aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque com a vinda dela eu também entrei em processos de problemas de saúde, né? Que para mim, que é uma pessoa super dedicada, né, em se cuidar, isso para mim também foi muito difícil de lidar, né? Eu tive aí grandes problemas de deficiência nutricional mesmo, que eu nunca imaginava que isso fosse acontecer. Eu estou sempre ligada com isso, mais uma vez me tirando desse controle absoluto. E através da técnica de renascimento, né, eu vivenciei muitas técnicas de renascimento. Eu pude compreender, fazer muitas perguntas tipo
Perguntas muito difíceis de se fazer, né? Perguntas tipo, por que que mãe tem que amar, né? Por que que toda mãe tem que estar apaixonada por estar grávida? Por que que é maravilhoso amamentar? É claro que eu compreendo todos os benefícios do gestar, né? Do amamentar, do cuidado da criança, na teoria. Aí é que estava. Eu estava muito presa na teoria e comecei a perceber o quão levada, né, por essa ideia, esse ideal, é um ideal, da sociedade em si e não compreendendo isso dentro de mim. Não que esse ideal esteja errado, não querendo dizer que as pessoas que, né, que amam, que são apaixonadas com a alimentação e tudo, estejam erradas de forma alguma. Em mim, isso era muito teórico. E eu comecei a me perguntar como que eu me senti vivendo uma gestação real, me permitindo, né, a não estar satisfeita de estar grávida, a sentir todo o incômodo da gestação, sim, admitir que estava incomodada, da possibilidade de não gosto de amamentar, sei lá se eu quero amamentar, e toda uma condição assim de negação mesmo, de resistência àquela gestação. E foi através do renascimento de muitas respirações e de muita coragem, né, de muita entrega, para poder compreender e me fazer essas perguntas. Porque eu comecei a compreender que as outras minhas duas gestações, eu vivi uma ilusão. Eu segui o que eles diziam que era ser mãe, né? Eu entrei nesse mundo encantado e assim segui, cumpri, claro, amo meus filhos, mas nada tão real dentro profundo, dentro do coração. E através da terceira gestação, isso ficou muito claro para mim e foi construído. Então, o que difere isso tudo, né, não é que a partir daquele momento da gestação com da Elisa, foi um processo de trazer plenamente, consciente, tudo que eu sentia, sem negligenciar, sem negligenciar. E assim foi seguindo a gestação. Eu me lembro, né, de só quando eu estava com 7 meses, senti que eu e ela estávamos plenamente conectadas. Plenamente conectadas e eu poder dizer que eu a amava. E eu não tenho vergonha de dizer isso porque é tão verdadeiro, né? E eu me senti tão livre para ser verdadeira comigo. E eu tinha certeza que esse processo ia acontecer, mas era preciso viver, era preciso olhar para as nossas dores, né? E não continuar negligenciando, acreditando só no que dizem que a gente tem que ser. E naquele momento, durante a gestação, eu consegui trazer todo esse aprendizado de ser quem eu realmente era, de colocar todas as minhas emoções, tudo aquilo que eu estava sentindo, muito além daquilo que eu acreditava, que eu trazia na mente, que eu trazia nas minhas crenças. Só que, mais uma vez, né, um convite para eu sair do controle, esse tal controle. Porque a Elisa não veio, né? Com 33 semanas, né, a gestação foi interrompida inexplicavelmente e foi dada como natimorta, né? Foi um processo muito, muito doloroso, muito difícil, muito rápido, e me trouxe novos despertares, porque no momento em que, né, desde o momento em que eu fiquei sabendo que o coraçãozinho dela tinha parado, até o momento em que, né, eu entrei em processo
indução do parto, né, para poder que o corpo dela pudesse sair, né, eu entendi grandemente que o processo era muito comigo, né? Eu lembro muito de, naquele momento, dizer para mim, dizer, né, para ela, que eu agradecia, né, a presença dela na minha vida, mas que a partir daquele momento, todo aquele processo com o meu corpo era meu, né? E não dizia, mas não tinha mais nada a ver com ela. E o fato de eu ter essa consciência, de ter permanecido com uma consciência muito plena no processo, fez com que eu sentisse e me sentisse também vitoriosa, né? Eu lembro de passar por esse processo e ter um sentimento de vitória, porque tudo que eu pude dedicar de verdade, né? No caminho da verdade, comigo mesma, eu fiz. E eu percebo que ela foi um convite, né? Ela me convidou o tempo todo para: mãe, olha para você, olha para a sua verdade, né? Seja verdadeira com tudo aquilo que você traz no seu coração. Esse foi o grande aprendizado que eu tive durante essa terceira geração e que eu trago, né? Desde então, né? Não só para a minha vida pessoal, com os meus filhos, mas para o meu trabalho, de buscar, né, ser verdadeira, mais verdadeira possível com as minhas emoções, em tudo aquilo que eu estou fazendo. E fazer muitas perguntas, não ter medo, né, de sentir, não ter medo de admitir, né, aqueles sentimentos que a gente às vezes não deseja estar com eles, mas eles estão aí, né? Seguindo com essa ideia da plenitude, uma das coisas que eu gosto de contar, né, dentro desse processo, é quando o fato de eu ter conseguido trazer minha mente para o estado de presença todas as vezes que eu oscilava ali entre passado e futuro. Isso foi muito claro. E o quanto isso é poderoso, o quanto isso é forte, o quanto isso traz força, né, para a gente vivenciar as nossas emoções. Porque muito daquilo que a gente vitimiza, né, muito da dor vem do que a mente traz como passado e como futuro. Eu lembro da minha mente oscilar muito e falando: ai, mas como foi, né? Ai, enquanto ela estava na minha barriga e tal. E ao mesmo tempo a mente querendo ir lá na frente, tipo: ai, mas a gente tinha planos, como que ia ser? E eu respirar muito, trazer para o presente, para aquilo que eu estava sentindo exatamente naquele momento, que era, né, a dor, era a perda, era meu corpo em movimento para que aquele processo pudesse acontecer. E isso foi muito importante e eu vejo que eu trago isso nessa. Aí, mais uma vez, né, o conhecimento aplicado. Eu consegui vivenciar aquilo que eu sempre, né, que eu sabia, que é a própria meditação, a consciência plena. Eu consegui trazer ali para o meu corpo, foi uma das vivências mais grandiosas que eu acredito que eu vivi até agora. E um outro momento também, que foi um divisor de águas, que veio recentemente, foi com a pandemia, que mais uma vez também vai me abrir os olhos, vai me abrir possibilidades aí com experiência comigo mesma, né, para poder cuidar dessa garrafinha aqui, do líquido que essa garrafinha oferece, né? Sempre com muita coragem, muita entrega, porque a gente acaba tendo que olhar para as nossas dores, as nossas sombras, né? E, e é uma das coisas que fazem parte para que você possa ser verdadeiro o suficiente. Então, fui juntando todo esse aprendizado
E aí chegou a pandemia, né? Eu acho que foi um marco muito grande para todas as pessoas. Cada um, né, está processando isso da forma mais diferente. Mas dentro da minha experiência, vi uma coisa que me incomodou muito lá no início da pandemia, que foi o discurso, né, de muitas mães, muitos pais, trazendo na nossa conversa o quão desafiador estava sendo ou seria ficar com os filhos dentro de casa, né? O quão desafiador seria ficar com a família dentro de casa. E isso, para mim, assim, eu ouvi e falava, gente, tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Porque a família são as nossas, né, faz parte das nossas escolhas. E eu ali com os meus filhos, falei, poxa, mas os filhos não são amados, né? Tão desejados. Como assim? Meu filho é um desafio. Como assim? Ele é um empecilho para as minhas coisas, para o meu viver, né? Pro meu trabalho. Como assim? E, e através dessas perguntas, mais uma vez, eu me permiti, né, com muita coragem, muita entrega, a fazer perguntas e uma reflexão para mim mesma, né? Porque eu não admitia o fato de que eles, né, os meus filhotes, né, minha cria, ser um empecilho para mim. E eu abri meu olhar mesmo para essa proximidade que a gente teve, né? E eu tive a oportunidade, eu falo oportunidade, de estar muito próxima deles, né? Porque o trabalho parou e eu fiquei em casa. Na época eu morava num apartamento super pequeno e a gente tendo que atravessar aqueles momentos ali sem poder sair. E eu, muito atenta, né? O que eles estavam trazendo, as necessidades que eles estavam tendo, e me observando dentro de todo esse processo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma mensagem que a Lisana me mandou, né? Não sei se você lembra, Lisana, uma mensagem que você me mandou, falando bem assim. Eu não sei se a gente estava comentando alguma coisa que a gente estava organizando para fazer juntas, não lembro. Você falou assim, me parabenizou pelo meu trabalho com as crianças. Foi uma coisa que me despertou bastante. E eu, naquela hora que eu recebi sua mensagem, eu falei assim, nossa, Alessandra, gente, meu trabalho está parado. Que trabalho com as crianças, né? Estou totalmente parada. Na mesma hora que veio esse pensamento, né, e eu ouvi a mensagem da Lisandra me parabenizando, eu tive me veio, né, a ideia de que o meu trabalho com as crianças era trabalho. E por que estar com os filhos, né, não faz parte desse trabalho, né? E por que isso não é tão valorizado para a gente, né? Eu não faço valorizado na questão financeira que eu entro nessa, não vou nem entrar nessa questão. É na questão mesmo de nós, como mãe, eu me vi ali, não vou falar nem de nós, vou falar de mim. Eu ali me vi desvalorizando aquilo que realmente que eu estava fazendo, né? Eu estava assim fazendo um trabalho enorme com as crianças. E aí eu fui fazendo essas perguntas e observando. Foi maravilhoso, porque eu vinha estudando educação viva e consciente e eu consegui aplicar, né? Não só a educação viva e consciente, como alguns conceitos também da comunicação não violenta, que eu venho aí devagarzinho, amadurecendo, tentando aplicar, né? No cotidiano, no dia a dia. E, mais uma vez, saindo do controle, saindo de centro, indo para a margem, para que eu pudesse observar com mais clareza, né? E dar espaço mesmo para que eles pudessem, né, se manifestar e eu também pudesse me observar, né, nesse crescimento, nesse amadurecimento como mãe.
E eu aprendi muito, aprendi muito. Bom, acho que E conta pra gente como que surgiu esse trabalho, né, que é a Semente de Luz, que foi a partir disso aí também, né? sim, o Semente de Luz, Lisana, ele veio muito do processo lá do yoga para criança. Eu, eu, eu sempre senti uma necessidade muito grande de levar, né, essa ideia, né, de que somos luz para as crianças. Eu entendi que eu falei, gente, quanto antes a gente despertar para as nossas potencialidades, para o tão divino que somos, para as nossas virtudes, que estão aí, todo mundo assim, muito dotado de virtudes. Só que, né, com o caminhar da vida, a dureza, às vezes, da vida, a gente vai criando aquela casca, né? E eu me senti assim, a partir do momento que eu entendi que eu era luz, de que essa era uma mensagem que eu gostaria muito de levar, né? De olhar para essa luz, de olhar para quem você realmente é, os talentos que você traz, e não guardá-los só para você, não deixar que eles sejam oprimidos. E aí, né, eu tive essa grande oportunidade, não só no Sementes de Luz, mas outros projetos anteriores, de estar com as crianças levando essa mensagem, né, desse despertar mesmo. E eu acredito muito nele. Acredito muito nele porque eu vivenciei, né, e trago isso com muita força dentro da minha verdade. Então, as crianças, desde então, né, esse projeto foi acontecendo, já vai fazer. A gente continua com o projeto, só que online. A gente vai fazer, acho que tem 2 anos e meio que a gente já está executando o projeto e levando essa mensagem de luz, né? Eu sou luz para as crianças também. Uhum. E esse projeto, ele acontece, é E online, ele, o projeto ele acontece, né, uma vez por semana no salão, com as crianças entre 6 e 8 anos. no Salão do... Né? Ele é muito do salão do encontro. Uhum. Dentro do meu trabalho, né, onde eu abro espaço para todas as crianças, né, e divulgo, inclusive, o projeto que eu tenho desenvolvido hoje são as vivências com as crianças, que vão muito além do yoga, né, através tanto do Família Yogi, onde a gente reúne pais e crianças. Com a pandemia, eu fiquei parada, mas, e com o retorno agora, está retornando aos pouquinhos, a gente não abriu espaço para os pais ainda. A gente retomou somente com a vivência com as crianças, onde as crianças passam um período, né, um período um pouquinho maior do que uma aula convencional, e a gente vai trabalhar muitos elementos aí da educação viva e consciente, do yoga com histórias, a contação de história e do yoga em si também, né? Exatamente para a gente trazer esses despertares, das potencialidades, das virtudes e da relação com os elementos da natureza, com a compreensão, né, do pertencimento, quem somos dentro, né, desse planeta, quem somos, somos parte da natureza. Então, é um trabalho assim, que está crescendo e está acontecendo. A É, gente está fazendo uma vez por mês esses encontros com as crianças. é interessante porque assim, eu não quis te interromper para fazer alguma colocação, né? Mas aí a internet fez o favor de interromper, né? Mas essa segunda parte vai ficar salva aí, né? Mas eu ouvindo você falar da sua história, né? Então, assim, eu honro muito a sua coragem, né? E tanto quando eu fiz a chamada para o seu post, né? Eu até coloquei, se você é filho, né? E tem uma mãe, você que quer ser mãe, ou você que é mãe, né?
da importância de te ouvir, né? Porque precisa de muita coragem para assumir essa verdade, né? Porque assim, o nosso espírito, né? Eu sou mãe de 4 anjinhos, né? Então, assim, o nosso espírito, ele ama verdadeiramente todos esses filhos, né? Mas nós, na nossa experiência humana, nós vivemos esses conflitos todos, né? De que, assim, você fez um projeto de vida e, de repente, chegou fora da hora, como é que você se adapta a isso? Como é que você larga um controle que você foi moldada dentro dele, né? Você aprendeu a viver dessa forma, como que você tira isso de uma vez e, olha, bacana, agora, né? Então, assim, precisa de muita coragem, né? Para admitir isso, porque, assim, é sofrido, né? E ser mãe é um grande aprendizado, né? E dá trabalho, né? E é um trabalho, né? Além de ser um Não, grande... trabalho não com o peso do trabalho, né? Um Mas é trabalho um trabalho com de se conhecer, né? E de conhecer o outro, né? E é um trabalho de servir, de contribuir. de servir. Isso, exatamente. Acho que servir vem com mais leveza aí nessa condição de ser mãe, porque É, eu penso que ser mãe é uma oportunidade mesmo, porque a gente tem aí a gente consegue, né, através do maternar, ter ali um grande espaço, grandes possibilidades de se ver. Né? Eu entendo as crianças como grandes espelhos mesmo. sim. Basta que você, né, tenha coragem suficiente para poder se olhar, né, olhar todas as suas limitações ali diante E aí isso me lembra a analogia que você fez com a garrafa, né? Porque assim, essa garrafa, né? Esse nosso líquido interno, né? Ele tem que ser revisto de tempos em tempos, que uma coisa é eu me relacionar com você, outra coisa é eu me relacionar com o ser que está chegando aqui, ou com, sei lá, com meu marido, com meu pai, com minha mãe, né? Então, o tempo todo a gente tem que rever assim, como é que eu estou cuidando desse líquido, né? Como é que ele está nutrido o suficiente para que eu possa doar, para que eu possa contribuir para esse novo ser que está aí, né? E aí, quando a gente olha e vê que esse líquido está um pouquinho turvo, um pouquinho mexido, né? E aí, você tem que fazer esse trabalho com ele. Mas não dá comparar. muito tempo, né? E não dá muito tempo, né? Porque está aqui. Então, assim, ao mesmo tempo viver essa experiência e trabalhar esse líquido interno, né? E, tipo, eu não me vejo mais grandiosa por ser mãe, porque eu vejo que essa condição, né, do olhar para aquilo que você oferece, aquilo que você traz, a luz que você traz, suas potências, isso serve para todo mundo, independente do maternar. A grande questão do maternar nessa história é porque te provoca muito mais, te provoca muito, né? As crianças o tempo todo ali, exatamente pelo fato de ter as necessidades da infância, né? A gente está aqui conduzindo essas crianças para elas crescerem para o mundo, vão trazer muitas questões, vão despertar para muitas questões. E exatamente o que você falou, da gente renovar esse líquido o tempo todo, né? Tá alerta mesmo, vigilante, para que você tenha consciência do seu líquido. Não quer dizer que o líquido é melhor ou pior, não tem nada disso. É simplesmente você estar consciente do que você está dando, Uhum. né? E o que você está dando conta de dar, né? Para não dar também além daquilo que você não está dando conta. Sim. E reconhecer isso, né? Reconhecer essa verdade é muito importante, né? E uma outra coisa que eu queria comentar também é em relação a esse seu trabalho, né? E quando você fala da luz, né? Então, assim, é mostrar para essas crianças,
né, que elas têm luz, né? É como eu, né, citei no início aqui, né, quando eu falo desse livro, né, que tudo que a gente aprendeu está lá atrás, né, no jardim de infância, né? Então pode estar no tanque de areia, como pode estar numa aula de yoga ou dentro de uma sala de aula também, né, com o ensinamento desse professor, né? Então, ser luz, né, é o que você fala, né? Não é nada que assim, eu sou melhor do que outra pessoa. Não, eu tenho uma responsabilidade com essas crianças, porque aquilo que eu ensinar para elas, elas vão levar para o resto da vida, né? Então, assim, o mostrar para elas que elas têm luz e usar essa luz, né, durante toda a vida é fundamental, né? Então, assim, não deixe apagar, né, todas essas suas potencialidades que estão aí dentro. O ser luz, né, me torna agente, estar a serviço, me lembra disso, né, o tempo Uhum. todo. E eu acho que tem uma relação muito grande com a vontade de viver, com o sentido de vida, né? A partir do momento que eu entendo que eu ilumino, né, eu tenho aquela importância, seja lá onde for, seja lá com quem for, né? E eu tenho essa luz, né, individual, é diferente, é única, Uhum. né? Ela é muito especial. E eu penso que traz muito esse sentido de viver mesmo, de estar desperto, de estar disposto, né, a levar essa luz. Não é à toa que eu penso como nós, né, educadores, pais, precisamos muito cuidar da luz dessa luz interna, dessa garrafa. Por quê? Porque como é que eu vou acender a luz de alguém? Como é que eu vou, né, manter acesa a chama de alguém Nós não fazemos se isso, a não. luz não está acesa? Nós só, de alguma forma, nós mostramos o caminho, mas nós não acendemos, né? Quem acende é o outro, Sim, né? A gente sim. mostra esse Isso não caminho, sabia né? ainda, né? Então, vai, né, sejam crianças, sejam, né, os adultos também, vão estar despertando para a própria luz, Sim, né? A luz é deles, é própria, né? porque isso é uma E fala eu, do cuidador, né? Daquele que cura, ou do curador, do cuidador não, do curador, né? De que, né? Mas ele só mostra o caminho, né? Ele caminha ao sim, lado, né? Ele dá as mãos, né? É aquilo, né? Quando você for para o mundo, né? Dê as mãos para os seus companheiros e fique de olho neles, né? E é isso, né? É andar junto, né? Então, assim, a gente mostra, né? O fato de ter um conhecimento ou uma experiência, né? A gente mostra, mas cada um vai viver a sua experiência do seu jeito, né? Isso sim. que é muito importante, né? Então, o trabalho é muito voltado para esse reconhecimento, auto-reconhecimento. Sim, né? Isa, como aconteceu aquilo, eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Mas foi muito bom conversar com você, né? É, é, aprendi muito com você, com essa sua história, né? E com essa coragem, né? Eu acho que essa coragem de ser verdadeiro, né? O tempo todo é um exercício, né? Eu lembro do meu professor de numerologia, num dos seminários, ele falando, não importa qual é a situação, seja verdadeiro sempre, né? Porque é através disso, né, de você estar conectado com a sua verdade, e essa verdade que é do coração mesmo, né? Ela está conectada com essa verdade da alma, a verdade do Criador, né? E é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente cresce. Não precisa de, não é que não precisa, né? Nós precisamos o tempo todo estar trabalhando essas nossas máscaras, né? Que a gente vai colocando, ou essas capas que a gente vai colocando, para ser aceito, né? Para não fazer um curso de educação física e ficar na turminha
daqueles que são excluídos, né? Ou daqueles que, assim, ninguém quer escolher, mas, assim, é a última opção, né? Mas que tem um lugar para todos, né? Para todos, né? Não Que acomodar, ninguém né? é a última opção, que ninguém é a última opção. Todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem um propósito aqui, né? E você descobriu esse lindo propósito, né? Que talvez se você tivesse lá na linha, né, dos competidores, né, você não estaria fazendo esse trabalho, né? Você estaria fazendo Eu um acho que a trabalho. questão maior E não é quer dizer que não, não seja digno, né? Assim, bonito, bacana, e que esteja contribuindo com o outro também, né? Mas é cada um no seu lugar, né? Tudo é importante. e acho que a grande questão nessa história é de não se acomodar, né? O simples fato de nunca ser chamada, né? De ser excluída ou de não me sentir pertencente a tal grupo, não se dar, né? Eu vou falar generalizado porque é só uma ideia, né? Não se dar por vencido, porque exatamente eu sempre acreditei muito que nós não estamos aqui à toa, nós todos temos um potencial muito único, muito especial, e não tem como ser igual ao do outro, né? E o fato de eu não ser escolhida ou do outro fazer parte de um grupo não me limita, não me prende, né? Eu Uhum. tenho muito disso, assim, e não acomodar, É, fazer perguntas, mais além, né? Por que as coisas precisam ser dessa forma, continuar dessa forma, uhum. né? Não precisa, E qual que é o né? meu aprendizado nesse lugar que eu estou, né? Seja lá junto com, né, com os bacanas, ou seja lá, né, nesse grupo aí de que, né, de alguma forma foi excluído, né? Mas tem um aprendizado em todos esses lugares, né? Eu acho que a grande questão é estar atento para si mesmo. O Uhum, tempo todo, exatamente o líquido, exatamente essa chama, né? Essa luz acesa, sem medo mesmo de olhar, né? De ver quando está mais apagadinho, de quando está mais torvo, e não se dar por vencido, não se dá. né? E que a gente aprende em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E em qualquer fase da vida, a gente é constantemente sendo convidado Uhum, a rever isso tudo. Né? uhum, Uma coisa que para mim era uma grande verdade ontem, né? Igual eu falei lá dos meus dois filhos, eu vivi uma grande verdade, para mim aquilo era verdade. Mas de repente me veio uma outra situação que me convidou a repensar, a fazer novas perguntas e aprofundar ainda mais aquilo que eu estava vivendo. Já tinha vivido e estava vivendo novamente, de uma forma diferente, era outra vivência. Então, assim, acho que a gente é convidado, mas é preciso coragem e entrega para você né, entrar nessa autoobservação constante. Eu acho que incansável mesmo. uhum. É isso mesmo. E aí eu queria que você deixasse aí uma frase, né, ou mais um ensinamento aí para gente, né, para gente pensar um pouco e aplicar na vida, né? Olha, me vem aqui uma. Eu vou falar que é um versinho que eu aprendi, né, que vem do sânscrito, mas foi modificado, um pouco modificado. Eu vim modificando também para que ficasse mais dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura. E que eu falo assim, desde que eu aprendi, né, ensinei os meus filhos, eu falo para mim mesma e repasso para as crianças, alguns adultos que estão abertos também, que são as palavrinhas, o que eu chamo de palavrinhas mágicas. A gente repete todos os dias, para que a gente possa lembrar dessa potencialidade, dessa luz, desse potencial divino que somos. E aí ela vem assim. Aí eu convido vocês a fazer, muito simples e lúdico, né? De uma forma lúdica e didática, e eu passo isso para as crianças. A gente faz bem assim. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou alegria, eu sou amor. Eu tenho uma luz,
dentro do meu coração que eu recebi quando eu nasci, por causa dessa luz, eu sou forte, corajoso, positivo e muito belo, muito lindo. E assim a gente repete essas palavras com muito amor, reforçando mesmo aquilo que a gente traz lá desde o berço, desde o momento do nascimento, desde as nossos antepassados aí em evolução, em crescimento, né, cheio de potencialidade. Uma frase que eu gostaria de deixar assim, que eu acho que resume muito do que a gente falou hoje, do que eu trouxe, a é sobre a garrafa, né? Quando eu falei, eu só posso oferecer aquilo que há dentro de mim. Então, fica aí, né, essas palavras aí que são muito importantes para mim. Ok. Gratidão, né? Gratidão por compartilhar sua história, né? E vai ficar gravada essa segunda parte, né? Vai ficar salva lá no Instagram para as pessoas acessarem, tá? E eu gostaria de lembrar que na próxima semana a gente tem a Marinês Ong. Ela é ministrante do curso de psicoterapia reencarnacionista, aqui de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. E ela vem contar a experiência dela, como ela chegou até a essa função, né, de ensinar essa ferramenta para as pessoas, né. Então, Lisa, um beijo grande, gratidão por tudo, gratidão por todos, né? Agradeço você pelo convite, todos que assistiram e E, que vão assistir, né? e que todos que vão assistir também, né? E, e aí eu também vou colocar, né, no Instagram a sua frase e esse poema, né? Essa saudação, essa oração, né? Porque isso é uma oração, né? Também eu vou colocar lá, tá bom? Então, Tá bom. um beijo grande, boa noite a todos e até segunda-feira. Paz e luz. Tchau, 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 gente. Boa noite. boa noite.